nós vamos ver agora à tarde, continuando na Parashá Shofetins, justiça, nós vamos ver o período de Israel na Babilônia. Israel conheceu ali 3 jurisdições, quando Israel estava na Babilônia. 3 jurisdições, 3 tipos de justiça. Então, a primeira jurisdição que Israel conhece é quando ele diz assim, Deuteronômio capítulo 16, tu te darás em todas as tuas portas. É o mesmo que fronteira, não é? As tuas portas. A jurisdição dos anciãos é a primeira jurisdição. É uma jurisdição comum, que é do povo, que ela se dá às portas da cidade. Porque hoje nós não temos mais a cidade murada, com as portas específicas, mas nós temos fronteiras, tanto temos que o Eterno nos colocou em 2 fronteiras. Então, geralmente, nessas fronteiras, nessas portas, a jurisdição era comunal, é comum. Então, é a jurisdição dos anciãos. Nas cidades fortificadas, há a porta, porque ele diz assim na Torá, no Deuteronômio 16, 18, tu te darás em todas as tuas portas. Jerusalém tem 12 portas, a cidade velha, né? 12 portas. Então, nós sabemos os significados profundos dessas 12 portas, e Neemias fala delas muito bem. Então, se a porta se abria, geralmente, no meio de uma torre, e dava para várias câmaras interiores as portas das cidades. Em tempo de paz, a porta era um lugar de reunião. Mas, em tempos de guerra, um abrigo privilegiado eram as portas da cidade. Tem várias situações que nós temos na Bíblia, período de Juízes, que vai fazer claramente a fala sobre a questão da jurisdição comunal. Então, a porta se torna um lugar de uma assembleia e, às vezes, de um tribunal. Vamos ver isso em Ruth, Josué, Juízes, Ruth. Ruth, no capítulo 4, o versículo 1 e 2. Você conhece muito bem esse texto. Vocês conhecem. No capítulo 4. E depois também em Provérbios 31, quando vai falar da mulher valente. Não é uma mulher virtuosa, mas é uma mulher valente, corajosa, combatente. Né? O seu marido é honrado nas portas, né? Nas portas da cidade. Ruth 4, 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz, meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens, dentre os anciãos da cidade, essa é a jurisdição dos anciãos, as portas, e lhes disse, assentai-vos aqui, e eles se assentaram. Disse Boaz ao remidor, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te, compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de redimi-la, redime-a. Se não, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que redima, e depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Então disse Boaz, no dia em que comprares a terra de Noemi, também tomarás Ruth, a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança, para dar continuidade. Por isso, o mais importante do estabelecimento de justiça é para dar continuidade à obra de Adonai. Aí ele diz, então disse o remidor, não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu o que me compria redimir, e eu não poderei fazê-lo. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Então, ali houve uma informação ao remidor, uma reunião em assembleia,
na porta da cidade. Nós temos um outro texto também muito interessante, é em Juízes, quando há aquela confusão ali com Abimeleque, acho que é Juízes, capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu achar. É Juízes. Abimeleque é que aquela cabeça daquele... Jefté, é Juízes, sim, não é? É Juízes 11? É? Jefté vence os amonitas? Não, não é isso não. Não é isso não, deixa lá. Vamos passar para outra coisa. E, como eu falei para vocês, a referência que faz no elogio feito à mulher valente, em Provérbios 31, versículo 23. Né? Que o marido da mulher valente, ele é honrado às portas da cidade, na hora do julgamento, na presença dos anciãos, que provavelmente ele faz parte de tudo isso. Então, a segunda jurisdição que Israel fala, Felipe, é 11 mesmo, né? É. O rei dos filhos de Amon, Jefté falou, não é 11 não, Felipe. É a cidade de paz, que é a cabeça do inimigo. Eles vão se reunir à porta da cidade. O 11 não é Jefté e os amonitas, não. É porque eu não anotei isso aqui. Não, aqui é Abimeleque, mas eles fogem para uma cidade que não é a parábola de Jotão, não. Para com a cidade que ela era chamada em Israel a cidade de paz. Ela era uma cidade pacífica. E ali, não sei se é Abimeleque, quem é que se esconde na cidade, e eles estavam na torre, nas portas da cidade. Mas deixa, você já sabe. A segunda jurisdição é a jurisdição real. A Bíblia aborda a... Tá? É 9 mesmo? Então, fala onde que está. Juízes 9, 52. Abimeleque veio até a torre, é isso aí mesmo. É a morte de Abimeleque. Isso mesmo, Ana Catarina que falou, não foi? É isso aí. Aqui, ó, vamos começar dos 50. Então, Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou, a cidade de Tebes. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, a qual todos os homens e mulheres e todos os anciãos da cidade se acolheram. Fecha, está vendo? Em tempo de guerra, é um acolhimento à torre e à porta, é um acolhimento tremendo. Isaías também fala isso a respeito aqui da fronteira no hospital à parte. Depois nós vamos lá. Então, todos os cidadãos da cidade se acolheram. Fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. Abimeleque veio até a torre e a atacou. Mas, ao chegar-se ele à porta da torre para incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então, ele chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse, desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém, fez tornar sobre a cabeça deles. Assim a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Então a torre, ela é um lugar a porta da cidade, ela é um lugar de segurança no tempo de guerra e no tempo de paz, reunião muito pacífica ali, as portas da cidade. É um lugar de reuniões. Vamos em Isaías capítulo 19, antes de entrarmos na jurisdição. Quando a gente fala de justiça, igual a Adonai bate nessa paraxá sobre a questão da justiça, é uma coisa muito delicada a justiça.
Porque você vai ver que para o ministrante, o sacerdote, ele precisa morrer para ele poder ser uma autoridade com condições de julgar alguma coisa. Ele precisa morrer a sua natureza carnal. Então, Isaías 45, ele diz aqui muito bem o que ele vai fazer nessa fronteira. Isaías capítulo 19, versículo 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Eterno dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade de Destruição, ou Cidade Sol. Naquele tempo o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito, um monumento ao Eterno na sua fronteira. Na sua porta haverá um monumento, um altar. Esse altar será um sinal, olha aqui, em tempo de guerra. A guerra que Adonai estabelece. E de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e um defensor que os livrará. Então, esse altar, nesta porta, ele será um local de sinalização para Adonai. Para Adonai. Não é para o povo, é para Adonai. Não destruir quando ele vier destruir. Então, nada melhor do que um sacrifício de minhá, né? Que, por mais simples e mais pobre que seja esse sacrifício, ele vai resolver a questão. Ele será um sinal para Adonai. Então, essa é uma questão de um trabalho à porta da cidade. À porta, na fronteira da cidade. Nós não estamos falando, eu já falei isso para vocês, numa questão pessoal dos moradores de Serra. Nós não estamos. Porque ali exatamente, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma questão coletiva. Nós não estamos falando de pessoal, nós estamos falando de coletiva. Quando ele vai te dar uma cidade, você terá que ter juízes às portas. Porque senão vai ficar muito ruim. Como é que se estabelece justiça? Não só nas portas, mas em vários locais. Então, a jurisdição real que Israel experimenta, ela aborda, aqui no Deuteronômio, apenas 2 textos bíblicos. Quer ver? A formulação desses textos não são feitos em termos jurídicos na Torá. São feitos, mas esses textos são mais morais e proféticos do que jurídicos. Por quê? Porque o texto de jurisdição real sublinha os perigos e os inconvenientes da realeza. Vai lá para você ver. Deuteronômio, capítulo 17. Dentro da nossa paraxá. Então, praticamente, essa jurisdição não vai sublinhar uma questão jurídica, mas uma questão moral e profética. Olha aqui no capítulo 17 do Deuteronômio, dentro da nossa paraxá, do versículo 14 ao versículo 20. Por quê? Porque ela vai sublinhar o perigo da inconveniência da realeza, de estar ocupando um local muito alto. Perigos são imensos. Vocês lembram o que fez Salomão? Ele descumpriu tudo isso aqui da Torá. É por isso aí, eles devem evitar. Uma das coisas que a Torá fala muito, evitar imitar os povos pagãos. Evitar imitar os povos pagãos. Seus direitos e prerrogativas dos reis não são mencionados. Nem direito, nem prerrogativa. Porque é lógico que você olha aqui, quando entrares na terra, que o Eterno teu Elohim te dá, versículo 14 do Deuteronômio 17. E a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerá sobre ti o rei que o Eterno teu Elohim escolher. Entre os teus irmãos, porque mais à frente aqui vai falar que esse rei tem que sair do meio dos irmãos. É uma determinação da Torá. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro
que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, não terá aras, grandes aras, né? Nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Eterno vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Essa é a prescrição da Torá para uma jurisdição de rei. Olha mais o que aqui, ó. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Quer dizer, não poderá ter grandes riquezas. Tudo, aqui você não vai encontrar nenhuma prerrogativa para o rei. Mas você vai encontrar na Torá tudo dizendo que ele não deve fazer. Salomão rompeu com tudo isso aqui. Tudo. Ele desobedeceu a essa justiça totalmente. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta Torá, que está diante dos sacerdotes levitas. Porque quando eu falo para vocês assim, quando eu falo assim, não só ouve, não. Você tem a sua Bíblia na mão, sinalizando a sua Bíblia. Copia também, porque você copiando, você memoriza mais. Uma coisa é você ir no teclado e digitar, outra coisa é você copiar com a sua mão, não é assim? É isso aqui que o rei tinha que fazer. Toda a Torá que era dada aos sacerdotes e levitas. Olha aqui, conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Elohim, guardar todas as palavras dessa Torá e esses estatutos para os cumprir, e para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O que Davi disse para Salomão? Davi, apesar de descumprir o decálogo, mas Davi, ele se arrependeu e se submeteu prontamente, e ele vai dizer para Salomão, seja homem. Ser homem não é ser homem másculo, nada. Ser homem para olhar a Torá e cumprir a Torá, cumprir os mandamentos. É isso que Davi fala. Então, você não viu nenhuma prerrogativa aqui para o rei. Vai lá em 1 Samuel, capítulo 8, para você ver. É isso aí. 1 Samuel capítulo 8. O que mais sobressai nesses textos, por isso que eles não são tão jurídicos, mas eles são morais e proféticos, para que você mantenha, para que o rei, que já tem grandes posições, ele não se eleve acima dos outros e venha moralmente e profeticamente cair. Então, esses textos são mais proféticos. 1 Samuel capítulo 8, você vai encontrar aqui a evidência grande aqui dos direitos narrados aqui no capítulo 8 para o rei. Aqui, quem é que se levanta escrevendo esse texto? Os únicos dois textos que vão falar da jurisdição real, não dando à realeza nenhuma prerrogativa. São os únicos dois textos. Aqui é Samuel. Porque Israel já queria, depois do período dos chamados juízes na Bíblia, que não são juízes, são chefes. Não são juízes, são chefes em Israel. Até entrar o advento de Saul, é isso aqui que eles vão receber. Samuel estava uma onça com Israel. Olha o que ele diz. Tendo Samuel envelhecido, versículo 1, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Não podemos ficar sem justiça. Você vai ver o que o rabino vai falar lá na frente. Não podemos ficar sem justiça. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram a quê? A avareza, iguais aos juízes de hoje, que é aquele venenozinho chamado vaidade, que juntos eles vão ser explosivos. É isso aí. Aqui, ó. Chefes. Não, eles não são juízes, são chefes. Que enquanto eles estiverem montados nessa grandeza e não tiver morrido a natureza carnal,
Esquece. Aceitam subornos e pervertem o juízo. A Torá diz, segura aqui, olha o que diz no Deuteronômio, capítulo 16. Não perverterás o juízo. Samuel viveu isso aqui muito grandemente com Israel. Ó, ali o texto que nós não conseguimos sair dele hoje ainda, no Deuteronômio, ele diz assim, ó, segura 1 Samuel 8, ó, não torcerás a justiça, é o próximo versículo, de Deuteronômio 16, versículo 19. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás subornos, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Os filhos de Samuel fizeram isso, ó. Voltaram, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. E disseram-lhe, estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Eterno. E o Eterno lhe disse, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, e assim também o fazem a ti, pecaram. Samuel, então, vai falar a Israel. Versículo 9. Agora ouve a voz, a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei, quais serão as prerrogativas do rei que houver de reinar sobre eles. Mas aqui ele falando das prerrogativas, mas fazendo uma sátira para Israel. Ó, referiu Samuel todas as palavras do Eterno ao povo que lhe pediam um rei. E disse-lhes, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos, os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Alguns porá por chefes de 1000, chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas, fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho. E vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. E o nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Quem vem aí agora? Saul. Terminou o período do advento, vai entrar o advento de Saul, eles vão assumir o rei que eles escolheram, e vai ser uma questão bem dura, 40 anos com Saul, duramente, porque não quiseram que Adonai reinasse sobre eles. Essa é a jurisdição real, experimentada por Israel, a comum, a real. A única que vai permanecer é a jurisdição sacerdotal ou dos ministrantes. É a única que permanece, porque ela é uma instituição divina perpétua. Para sempre. Nós vamos ver mais à frente. Josafá, o nome de Josafá significa, o rei Josafá, Josafá é Adonai julga. Olha o nome do rei. Adonai julga. Ele reinou de 870 a 848, antes do Messias, antes da era cristã. Os detalhes de sua reforma são dados pelo cronistas
pelo cronista em termos tipicamente deuteronômicos, que vocês acabaram de ler, no Deuteronômio 17. Os termos que vai ser constituído, vai lá, em 2 Crônicas 19. Ele vai constituir aqui juízes, em termos tipicamente deuteronômicos. 2 Crônicas 19, de 1 a 11. De 1 a 11. Você verá aqui. Você vai ver que a justiça do rei Josafá, que o nome dele significa Adonai julga, é temporária. É temporária. Vocês vão ver o fim de Josafá. Essa jurisdição real. Vocês vão ver. Não, eu falo para qualquer juiz, ou nenhum deles são juízes, os que estão aí estabelecidos. Eles são juízes formados por eles mesmos, na sua altivez e ganância e vaidade, tentando um sobressair o outro, até chegar às alturas, e das alturas eles vão cair, se não se arrepender dos seus pecados e se submeter a Adonai. Não vão, não vão. Josafá, rei de Judá, versículo 1, voltou em paz a sua casa em Jerusalém. Acabe estava morto, porque ele se uniu com a... 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. Josafá significa Adonai julga. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Eterno? De quem ele estava falando? Ele está falando do ímpio Acabe, que era casado com Jezabel. Fizeram muito mal a Israel. Muito mal, muito mal. O profeta vem em cima. O profeta é a boca da Torá nessa hora. Então, ele se torna um juiz ligado a Adonai. Olha aqui, por isso virá sobre ti grande ira da parte do Eterno. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Elohims. Ele dispôs o coração para buscar a Elohims temporariamente. Eu vou provar a vocês. Temporariamente. Porque o perigo da realeza, gente, é uma bomba. É uma bomba. A vaidade e a ganância é uma bomba. É um explosivo na mão. Contra a você mesmo, não é contra Adonai, porque você não pode ir contra Adonai. Habitou Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Beersheba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltassem ao eterno Elohim de seus pais. Agora ele vai estabelecer justiça, segundo aquela justiça do Deuteronômio, capítulo 17. Ali, ó. Estabeleceu juízes na terra, 16. Tu terás juízes. Estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Eterno que está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Eterno convosco e julgai com cuidado. Pois não há no Eterno nosso Elohim iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes, que acabamos de ler no Deuteronômio 16. Por isso que ele faz igualzinho, está ali. Também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel sobre juízo da parte do Eterno. Vai ao sacerdote, no lugar, isso que está dizendo o Deuteronômio. Vai ao sacerdote e ao juiz que estiver ali em exercício, ouvirá a palavra da Torá e nela permanecerá. É isso aqui que ele faz. Deu-lhes estas ordens, assim andai no temor do Eterno com fidelidade e inteireza de coração. Em toda controvérsia que vier a vós da parte dos vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, ao que não se façam culpados para com o Eterno, e não venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Eterno,
e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei, e os levitas serão oficiais perante vós. Esforçai-vos, e o Eterno seja com os bons. Bonito, né? Não está lindo? Ele fez igualzinho, está aqui, lindo, né? Igualzinho está na Torá. Agora, o capítulo 20 é mais lindo ainda. Mas enquanto ele temeu, não pense que nós temos uma garantia de justiça baseados na força do nosso braço. Não temos. Olha o versículo, capítulo 20, ele vai vencer os inimigos. Olha o versículo 3. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Eterno e apregou o jejum em todo Judá. Então, ele continua aí comigo. Agora, mas agora, ele vem reclamando com Adonai, falando sobre Amon, sobre Moabe, o Monte Seir. Ele vai, versículo 11, vê como nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizesse herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão, porque era um povo grande, Moabe. Aqui, ó, quer ver o versículo 10, fala, Amon, os homens de Amon, de Moabe, do Monte Seir, por cujo território não permitisse que os filhos de Israel passassem, eles se levantam todos contra Josafá. Josafá se viu apertadíssimo, ele começa a clamar, e começa a pedir para Adonai julgá-los. Eles vêm contra nós, versículo 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Eterno, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos, e devia estar todo mundo em jejum. Então veio o Espírito do Eterno no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque já tinha feito bobagem no passado, e o levita sabia, assim vos diz o Eterno, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Elohim. Nesta batalha não tereis que pelejar, versículo 17. Parai, está em pé, e vede a salvação do Eterno para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Eterno será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Eterno e o adoraram. Quer dizer, ele se ajoelhou, ele se inclinou e buscou Adonai. Ele vai obter toda a vitória. Olha o versículo 30. E o reino de Josafá teve paz, pois Elohim lhe deu repouso em redor. Agora vai no versículo 31 comigo. Olha aí para você ver. O rei não se dobrou de verdade, ele não se humilhou. Assim reinou Josafá sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. Andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Eterno. Contudo, os altos não se tiraram. E o povo ainda não tinha disposto o coração para com Elohim de seus pais. Então, o que acontece aqui? Josafá, ele não se humilha para ensinar Torá ao povo, justiça ao povo. O rei tem tudo na mão, tem todos os recursos, todos os professores levitas necessários para poder ensinar Torá. Não ensinou. O povo não mudou o seu coração. O rei tem responsabilidade, é uma autoridade real. Tem responsabilidade sobre o povo. Esses são os pecados políticos que você encontra no Eclesiastes capítulo 4. Pecados políticos. Darão contas a Adonai daquilo que não fizeram pelo povo. Ensinar justiça. Olha aqui, ó. Olha aí.
Ora, quanto ao restante dos autos de Josafá, assim os primeiros como os últimos, está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que os inseriu no livro dos reis de Israel, profeta. Aliou-se, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Ele vai cair no mesmo erro. O mesmo erro. Porque se ele tivesse ensinado, cumprido o seu papel de responsável pelo povo e aplicar uma jurisdição real, verdadeira, não. Ficou flutuante. Ele tinha todo o recurso, irmãos, nas mãos para apoiar, para proteger, para sentenciar quem estava praticando injustiça. Não fez. Olha aí, ó. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Depois que fez os grandes projetos, as grandes coisas, não é? Deixar meu nome escrito na história do Espírito Santo. Não é assim mesmo? O discurso é esse. Depois que fizeram os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Maressa, profetizou contra Josafá. Os profetas chegavam em cima, sem... E tome palavra, e tome Torá. Aqui, olha aqui. Por que te aliastes com Acasias? O Eterno destruiu as tuas obras. As obras que ele fez, Adonai não recebeu. Os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Esse é o fim de Josafá. Por isso que ele teve uma justiça temporária. Só quando passou muito aperto, fez o que fez. Essa é a jurisdição real. A terceira jurisdição é a jurisdição de ministrantes. É a jurisdição sacerdotal. Porque ela faz parte da segunda instituição divina. A terceira é o templo. Se você peca contra essas três instituições, você peca contra Adonai. Primeiro é o Shabat, como eu falei. Segundo é sacerdotal. Terceiro é o templo. Então, o que vai acontecer? A gente precisa conhecer essas coisas para poder temer. Para poder falar de uma jurisdição sacerdotal de ministrantes, precisamos ir a Gênesis 14. De onde surge ali com Abraão a oferta de Melquisedeque, né? Vamos lá. A conquista à terra. Uma guerra, você vai encontrar aqui no capítulo 14 do Gênesis, entre reinos, na qual Abrão é envolvido. Gênesis 14, versículo 12. Olha ali como ele é envolvido. Vai quem junto? Ló. Né? Os reis vindo do Oriente e do Norte invadem a Transjordânia, pela estrada que vai de Damasco até o sul, sobre as margens do Golfo de Acaba. Após a saída do Egito, os hebreus seguiram o mesmo itinerário, em sentido inverso apenas, saindo de Cádiz Barneia, guerreando ali contra aquelas nações. Olha o versículo 12. Tomaram também a Ló. Se você olhar no versículo 1, você tem aqui os 5 reis. 5 reis. Acho que é. Anrafel, Arioque, Kedorlaomer, Tidal. É isso aí, eles fazem guerra a outro, Abraão vai ajudar ali. Abraão vai expulsar os reis do norte. Olha do versículo 14 ao 16 aqui, ó. Eles tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, versículo 12, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara, versículo 13, e contou a Abrão, o hebreu. Ora, habitava Abrão junto aos carvalhais de Mare, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e eles, os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá,
que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Então, você percebe que Abraão torna-se vencedor. Ele se apropria das conquistas, ele toma posse da terra. É uma luta física e militar. Presta atenção. É uma luta física e militar. Ele confirma seu direito sobre a terra pela força da espada. A Torá diz, Abraão prova, então, para Adonai, ele consegue um crédito com Adonai, que ele é capaz de realizar a promessa que foi feita a ele lá em Gênesis capítulo 12. Ele tem um crédito com Adonai, que ele é capaz de cumprir a promessa que foi feita a ele. Então, sua descendência terá direito à terra de Canaã. Então, a promessa feita no capítulo 12 realizou-se. Concorda? Acabou de realizar, ele vence a batalha. A vitória de Abrão aqui ainda, ela necessita de uma consagração espiritual. É o que vai acontecer aqui. Ele encontra essa consagração espiritual junto a Malquisedeque, o rei de Salém. Olha aqui, ó. Depois que Abraão voltou de ferir, versículo 17, Kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé. Então, Malquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o quê? Sacerdote do Elohim Altíssimo, não é? Ele vai encontrar-se com Abraão. O nome aqui, Salém, aparece 2 vezes na Bíblia, aqui no Salmo 76, versículo 3, quando é posto em paralelo com Sion. É um diminutivo da palavra Jerusalém, né? Então, pode-se pensar que Shalem é antes o nome poético de Jerusalém. Shalem é explicado pela raiz shalom, que significa estar em paz, ter saúde e plenitude, é Shalem. Melquisedeque, ele é ministrante, a Torá diz, ele é rei de Salém, ele era sacerdote, ministrante do Elohim Altíssimo, isso é. Ele vai transmitir a Abrão o sacerdócio e vai se curvar e vai reverenciar Abrão, transmitindo para ele o sacerdócio, para que a descendência de Abraão fosse uma descendência de ministrantes, para dar continuidade à descendência. Toda visão ela é focada na continuidade. Focada na continuidade. Então, você vai ver que a palavra aqui, ó, é ministrante, corrém, e não sacerdote. Sacerdote significa o antigo presbítero, ou um pontífice da Igreja Católica, o que faz as pontes, o que faz a ligação, pretrê, acho que é assim que fala, pretrê. A palavra hebraica não é sacerdote, é ministrante. Ela vem da raiz carran, que significa preparar, executar e servir a um templo. A diferença é grande. Ela não faz ponte, vai falar de um serviço realizado para Adonai. Por isso que eles se tornam excelentes juízes, está escrito no Deuteronômio capítulo 17. Né? Então, olha do versículo 19 e o versículo 20, a bênção que Malquisedeque vai dar a Abraão. Olha aqui, ó. Isso já fala, pode? Tá. Melquisedeque, então, reúne sobre ele as 3 jurisprudências: a real, a sacerdotal e como servidor do templo, o próprio templo. Ele tem as 3. Exatamente.
A necessidade de estabelecer justiça é uma característica grande no coração de Abraão, quando ele vai receber. Por isso que ele se torna ministrante eternamente. Olha o versículo 19 e 20. Abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Elohim Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele vai abençoar Abrão 3 vezes. Olha aqui para você ver, ó. Olha só, ele abençoou Abrão e diz: Abrão é abençoado por El Elyon, o autor dos céus e a terra. E ele é abençoado. Por que essa palavra abençoar vai se repetir 3 vezes? No hebraico ela é beraca, que significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade e longevidade. A palavra beraca, abençoado. Mas nós precisamos entender isso aqui direitinho. Por isso que as pessoas se elevam. Aí elas tomam o dinheiro das ovelhas, elas o gastam com elas mesmas, elas se elevam, distorcem a Torá. Totalmente uma distorção. Porque olha aqui, ó, abençoar significa, olha aqui, ó, conceder poder para alcançar sucesso, beraca, prosperidade, fecundidade e longevidade. Longevidade. Então, alguns comentaristas dizem que Baraque é um verbo denominativo de bereque, que significa joelho. Podemos perceber que a associação entre ajoelhar-se e o ato de abençoar é quando o joelho se dobra e se humilha, transferindo aquela autoridade e poder para Abraão com as 3 jurisdições. As 3. As 3. Bereque é usado em relação à submissão, à obediência. Quem tem poder nas mãos é humilde. Quem tem mesmo é humilde. Ele é obediente, ele é submisso, ele sente fraqueza e temor. Foi o que fez Malquisedeque em relação a Abrão. Ele se sentiu o menor dos menores e se dobrou diante de Abrão para poder transferir para ele tudo aquilo que vocês ouviram, que é conceder poder. Fala, você quer falar? Fala. Nós vamos chegar lá. Ele ajoelha-se e prostra-se diante da jurisdição de ministrantes Corém. Ministrantes Corém. Não é? Ser que reconhece que eles serão servidores de Adonai em favor do povo. São servidores de Adonai em favor do povo. Não esqueça do povo, porque senão nós nos erramos o caminho. Porque ele quer dar a todos justiça. Justiça. É isso aí. Quando eu sou egoísta e ganancioso e trago aquelas 2 explosivos comigo, o que vai acontecer? Eu sou indouta, incapaz, neófito, por não conhecer a Torá, aplica as terminologias poder, sucesso, longevidade, prosperidade, da palavra beraca, para buscar fama, renome, torna-se celebridade, pensando que a piedade é fonte de lucro, diz o apóstolo Paulo. Pensando que a piedade é fonte de lucro. Vamos ver Hebreus capítulo 7, de 1 a 10. É lindo isso aqui em Hebreus, irmãos, capítulo 7. Veja isso aqui, que coisa linda. Depois nós vamos ler o texto, que a pessoa egoísta, gananciosa, que busca só poder, e se erguer, e se levantar, ganhar dinheiro, ganancioso, né? Ele erra aí. 1 Timóteo capítulo 6.
6, Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Vamos lá. É lindo esse texto de Hebreus 7. Olha só. De 1 a 10. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Elohim Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. Se dobrou e abençoou Abraão, transferindo para ele poder e autoridade. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Está vendo como ele traz sobre ele, Melquisedeque, tudo? Hebreus fala muito bem isso aqui. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Elohim, permanece sacerdote para sempre. Baruch Hashem. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, olha, levitas, têm ordem, segundo a Torá, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Usar para tomar os dízimos é para uso honesto, direito, não é para lucro, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Menor aqui é Abraão, é abençoado por Melquisedeque. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, por meio de Abrão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Não tem como falar de jurisdição sacerdotal sem vir aqui. Não tem. Aqui ela é constituída. Não tem como falar disso. Por isso que nós temos que ensinar a Torá para que as pessoas não partam para o lucro, para o egoísmo, para a ganância. Confere comigo agora a oração do rei Davi. Vamos lá, Salmo 51, versículo 14. Olha a oração dele aqui. Salmo 51, versículo 14. Não, não é 14 não, eu coloquei aqui alguma coisa errada. É 12. Na minha tradução diz aqui assim, olha, essa tradução habitual, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Em outra tradução diz assim, devolve-me o júbilo de tua salvação. Porque ele havia pecado contra Elohim, ele precisava que Elohim devolvesse a ele a vida. Aí ele vai pedir a Elohim, a Adonai, que imponha sobre ele a generosidade. Imponha-me um sopro, é o sopro sagrado de generosidade. Aquele que dá com largueza é dotado de caráter nobre, é fértil, é generoso. Aquele que dá com largueza é generoso. Então, o segredo de Davi se acha aqui no sopro sagrado que ele pede a Adonai para impor sobre ele. Impor. Se você não tem generosidade, peça isso a Adonai, como Davi. Ore isso aqui continuamente. Por quê? Porque olha o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti retornarão. Por que ele pede um sopro generoso sobre ele? Para fazer cessar toda dúvida de dar e de dar. Tem que cessar a dúvida que há no nosso coração. Eu devo fazer ou não fazer? As pessoas retêm as coisas por ganância, para fazer dele, de Davi, um ser de luz.
uma fonte de amor, de força para iluminar os homens e levá-los a retornar a Adonai. Os carenciais, os que subtraem seus deveres para com o povo, são os carenciais. São autoridades que subtraem. Olha o que fez Josafá. Subtraiu o direito do povo de conhecer justiça. Subtraiu. É roubo, é furto isso, tirar fraudulentamente, afastar, esconder ou ocultar. Efetuar, subtração é diminuir. Vocês se lembram da palavra de José, no capítulo 40 do livro de Gênesis, quando ele responde àquele padeiro, que lembre dele, porque ele foi subtraído, tirado da casa dos pais, ele foi roubado. Lembra de mim? José pede. Isso que é subtração. Isso é que é roubo. Tirou dele a oportunidade de estar em convivência familiar e cumprir Torá com liberdade. Nós fomos subtraídos pelo cristianismo de obedecer Shabat. Hoje é uma luta de cumprir Shabat, de celebrar as festas nas suas datas específicas, como diz a Torá, nós somos subtraídos. Nos roubaram, nos esconderam, nos ocultaram estas coisas. Nos ocultaram. Aí você, depois que você está cheio do sopro de generosidade, você ensinará, instruirei os carenciais de tuas estradas, os faltosos retornarão para ti. Carência é falta de Torá, necessidade e privação, período suspensivo de um direito ou de uma obrigação de nós cumprirmos Torá. Suprimido foi esse direito. Por isso que os comentaristas escrevem que tanto os pais quanto os filhos eles sofreram a carência afetiva da ausência dos pais hebreus, e os pais ausentes dos filhos passam por aquela situação difícil que Malaquias fala. Isso é a carência. Carência afetiva. Ausência parcial de laços afetivos. Agora o retorno só com a mão poderosa de Adonai sobre eles e sobre nós. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não é isso que diz? Antes vem o profeta Elias para retornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso que somos tão perturbados psiquicamente. Que quando a gente fala isso, as pessoas se sentem ofendidas. Que ofendida é realidade. Então, nós sofremos perturbações psíquicas por causa dessas coisas. Malquisedeque, rei de Salém, distribui pão e vinho. Ele, ministrante de El Elion, o El Supremo. Que oferta que vai consagrar, então, essa ágape de amor, esta refeição de amor? Que oferta? Pão e vinho. Esta oferta que vai celebrar aquele momento com Melquisedeque. Ele já vem trazendo pão e vinho. Essa marca é o início de um amor sagrado, de uma ágape sagrada. É uma refeição entre amigos, pão e vinho. O pão e o vinho são alimentos que o homem produz. Presta atenção no que eu estou falando. Pão e vinho é um alimento que o homem... A uva tem que ser pisada quando ela está madura para fazer o vinho. O pão tem que ser sovado para fazer o pão. Então, Leonardo, hoje de manhã, falou, pastora, aqui está o erro do que... Por quê? Deixe-me completar aqui. Por quê? Porque apenas os humanos são capazes de produzir pão e vinho. Mas há um trabalho e um desgaste da nossa parte para produzir pão e vinho. Enquanto carne e frutos são comuns ao homem e aos animais. Carne
e frutos. Porque a árvore dá o fruto, cai, você come, a carne vem dos animais. Isso é comum entre os homens, pão e vinho não. Depende do trabalho do homem. Vai lá em Números, no capítulo 13, para você ver. Eu já estou encerrando, tá? Quase encerrando. Números, capítulo 13. Por isso que não dava para falar de manhã. Obrigada, Leomar. Aqui, ó. Eu ensinei isso aqui, mas eu havia esquecido. Aqui, ó. Olha o 13, é quando os espias vão ver a terra. Olha o versículo 19. Como é a terra em que habita? É boa ou é má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Era o tempo, aí eles vêm com aquele cacho de uva enorme, que se tornou para Israel praticamente como é que eu falo? É um folclore, praticamente. Trouxeram o cacho de uva. Mas a uva pura não é vinho. Ele tem que ser produzido pelo homem. Então, olha onde eles vão errar aqui na frente. Ó. Vieram a Moisés, versículo 26. Eles trazem a primícia das uvas. Era o tempo das primícias das uvas. Ao fim de 40 dias, versículo 25, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviastes. Era ela verdadeiramente mana leite e mel. Leite e mel é produzido naturalmente, tanto para os animais como para os homens. Olha aqui, este é o seu fruto. O fruto da terra não é leite e mel. O fruto da terra terá que ser produzido por nós. Tem que ser uva. A uva amadurecida eu vou ter que pisar e calcar com os meus pés até fazer dela vinho. O pão eu terei que pegar o trigo e fazer o pão. É trabalho. O que o povo não quer é trabalho. Aqui há um engano deles mesmos. Eles falam que mel e quê? Mel. Leite e mel. Leite e mel é comum. Melquisedeque, hein? Aí, ó, falou a doutora. Não precisa de um esforço humano, obrigada. Não precisa, porque nós não queremos esforço, não, gente. Nós não queremos esforço. Pois Adonai é Adonai. Adonai é Adonai. Ele manda, ele dá ordem, porque ele dá ordem onde ele quer, ele sabe que ele pode dar ordem, né? Ele deu ordem aqui. Que saborizasse as ralotes para vocês. Para que quando vocês forem embora, vocês sentiram, ai, aquela ralote cheirosa, cheia de manjericão, eu vou voltar lá para comer. De tanto receio que ele tem de vocês o abandonarem. É vergonhoso, né? Porque a gente não quer trabalho. A gente não quer se esforçar. Não podemos, Melquisedeque nunca iria oferecer a Abraão leite e mel. Nunca. Ele trouxe algo para realizar aquela ágape sagrada com todo o esforço do homem. Todo esforço do homem. Agora você vai ver que a justiça tu a buscarás a fim de que vivas. Isso é o Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18. A justiça buscarás para que vivas. A fim de que vivas, Abraão vai continuar buscando justiça. Para acordar vocês, vão cantar aquela música. Como ela chama, eu anotei aqui. Visto que Abraão
uma grande, vigorosa nação. E por meio deles serão todas benditas as nações da terra, assim serão. Que pratique a justiça, o juízo, para guardarem a estrada de Adonai. Sobre ele cairá o que o Eterno lhe prometeu. Sobre ele cairá o que o Eterno lhe prometeu. Essa justiça ele vai aplicar em Sodoma e Gomorra, tentar livrar Sodoma e Gomorra. E ele não consegue. Não houve apelação mais. Sodoma e Gomorra teve que ser destruída e as cidades que estavam em volta. Capítulo 18 do Gênesis. Ele continua buscando justiça, porque ele é um ministrante de El, o ministrante do Deus Altíssimo. E o rabino Yeshua vai no mesmo viés. Mateus capítulo 23 e 23. Mateus capítulo 23, 23, a parte B. Ele vai ensinando harmoniosamente com a Torá a respeito de justiça. Olha lá como ele fala. Mas vós esqueceis o mais grave da Torá. O mais grave da Torá, justiça. O mais grave da Torá, diz o rabino, justiça. Misericórdia e fé, adesão, emuná. É preciso fazer isto sem esquecer aquilo. Ele diz lá em Mateus 23, 23, a parte B. Veja como ele está falando o quê? Que os deveres do coração devem andar na frente dos deveres do corpo. É isso que o rabino está falando. Os seus deveres e os meus deveres de cumprir Torá devem andar na frente dos deveres do corpo. É isso que ele está dizendo. Então, harmoniosamente, toda a Bíblia envolve justiça. Mas quando você se torna um ministrante de El, você tem verdadeiramente deixar morrer a sua natureza carnal. Só nós, os humanos, recebemos essa dádiva de Adonai. Para deixarmos de ser egoístas, para deixarmos de ser excessivamente vaidosos. Então, nós precisamos morrer. Aí sim, a justiça é estabelecida. Aí, em cada porta da cidade, terá um juiz. Por isso que eu disse para uma pessoa essa semana, quem disse que você não vai ocupar aquilo que você quer ocupar, eu digo que vai, porém com Torá. E disse, você precisa ouvir o que eu vou ensinar no sábado, Torá, justiça. Porque continuarei falando, toda a justiça que está aí é nada, é como trapos de imundícia, diz o profeta Isaías, capítulo 1. A vossa justiça é como trapo de imundícias, juízes poderosos, desembargadores todos, trapo de imundícia. Fazem nada na realidade pelo povo, só faz quem se envolve e obedece e cumpre Torá. Que o Eterno nos abençoe, para que nós aprendamos. Tem muito mais na Paraxá, Shofetins para falar, mas vamos deixar para a próxima Paraxá, Shofetim, no mês de Elu. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua.